E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Henrique do canal Blender Jazz e vamos para mais um vídeo aqui sobre a sequência de vídeos sobre os modificadores. E para a aula de hoje nós vamos ver o modificador do tipo Mirror. Provavelmente muitos de vocês já conhecem o modificador tipo Mirror, que é um dos primeiros modificadores que você aprende quando você está fazendo modelagem poligonal. Então o Mirror, na tradução para o inglês, ele é um espelho, né? Então, como que ele funciona, né? Então eu já estou com o meu cubo aqui, meu Default Cube, e eu já adicionei aqui também o modificador do tipo Mirror, tá? Primeira coisa, o Mirror ele sempre vai funcionar baseado nos eixos. Então você tem o eixo X, Y, Z, onde você pode fazer a operação nos três eixos simultaneamente. Basta você flegar os três eixos. Significa que esse objeto ele está sendo espelhado em todos os eixos, né? Então eixo X, eixo Y, trazendo ele aqui no Y, então ele vai para trás, ó, e no eixo Z, então se eu for para cima, ele também vai, ok? Outra coisa que é muito importante sobre o modificador do tipo Mirror, a base da operação Mirror é a origem dos objetos aos quais o modificador está aplicado, ok? Então, por exemplo, eu estou com ele aqui, eu estou com todas as configurações padrões, sem o clipping ativado. Então, a minha origem, né, ela está no centro da minha viewport. Se eu der um GX aqui, ó, não vai acontecer nada, ela não vai mover, não vai gerar o espelho do meu objeto, porque a minha origem no modo de objeto, ela acompanha o meu objeto, certo? Quando eu entro no modo de edição, se eu der um GX, pelo contrário, a minha origem ela permanece no centro da minha viewport, porém o meu objeto ele se move de acordo com as movimentações que eu fizer com o grab. Então a minha origem permanece ali. E fazendo isso, a partir daí, com a origem no centro do objeto, o Blender vai começar a espelhar todas as operações que a gente fizer em determinado eixo do outro lado do eixo. Então eu estou fazendo no eixo X, né? Então no eixo X da viewport, o eixo X está aqui, então se eu der um grab, exatamente o oposto do que eu faço, o outro lado faz, justamente para poder manter a simetria. Significa que se eu mover para a esquerda da minha viewport, o outro lado vai para a direita. Se eu for com esse aqui para a direita, GX, o outro vai para a esquerda. Então eles fazem movimentos espelhados. Okay? A mesma coisa funciona nos três eixos, onde a gente escolhe qual é o eixo da operação por aqui, como eu já falei. A gente tem a opção Bisect, é uma função que nem sempre é aplicada, mas algumas vezes sim. Então, até para poder ensinar o que ela faz, eu vou fazer da seguinte forma, olha só. Eu vou trazer meu modelo, antes de eu ativá-la, né? Eu vou trazer meu modelo aqui para o centro, só entrar no modo 1 aqui, da visão da frente, GX, e trazer ele para o meio certinho aqui, ó. Então eu trouxe meu objeto para o meio, ok? Ele ficou um pouquinho distante ainda, não, mas vamos um pouquinho GX aqui. Beleza, não dá para ver nem a divisória entre os modelos. Quando eu faço Bisect, o que ele está fazendo? Para a gente ver o que ele está fazendo, a gente tem que entrar no modo de wireframe. O Blender está adicionando um corte no meio dessa malha. Então, se eu der um GX aqui agora, percebam que a partir de agora ele está gerando, deixa eu até trazer ele para cá, ó, ele está gerando essa linha aqui que é um corte no meio do meu objeto, que é exatamente onde está a minha origem. Isso funciona para a seguinte questão, por exemplo, eu não estou com o clipping ativado, eu já vou explicar sobre ele em alguns momentos para frente, mas eu tenho parte do meu modelo que está depois da origem e parte do meu modelo que está depois da origem para a direita, né? Teoricamente, se eu estou sem o Mirror, olha só, eu vou fazer o seguinte movimento, eu vou pegar esse vértice e vou trazer, com o Mirror ativado, ó. Vou trazer esse vértice e vou fazer uma modificação nele aqui no eixo Y. Então eu vou trazer ele para cá, ok? Com o Bisect adicionado, o que ele fez? Ele adicionou um loop aqui, né? Ele cortou a malha aqui no meio. E se a gente reparar, ele está fazendo o corte daqui para cá, ó. Ok?
não dá para perceber tanto que eu posso pegar esse aqui, dá um GX, ó. GX. Sempre a partir desse eixo aqui, ó. Perceba que ele vai espelhar aqui primeiro, para depois continuar. Então esse loop aqui no meio garante a simetria também. E essa é a função do bisect, ele faz um corte aqui no meio. Então se eu der um GX, por exemplo, tirar ele do meio, olha só, até a curvatura do mirror muda um pouco. Percebam lá justamente aonde está tendo um encontro, olha. Se eu tirar o bisect, perceba que para onde que vai o meu corte? O meu corte vai para esse canto aqui, tá vendo? Então, quando eu faço um corte no meio, eu falo para o mirror, olha, faz uma simetria da minha seleção, fazendo esse corte aqui no meio. Então, a operação do meu objeto passa a ser simétrica dos dois lados. Então, isso é uma das funções do bisect. E ele funciona em todos os eixos. Claro que eu estou fazendo aqui em um único eixo, que é o eixo X. Eu posso até desativar o mirror aqui para a gente ver, olha só. Olha a curvatura que ele está fazendo aqui. Se eu ativar o mirror aqui novamente, sem o bisect, ele vai espelhar exatamente o meu objeto, né? Então vejam que a face está vindo até aqui, né? Mas com o bisect, ele faz um corte aqui no meio, ele meio que ignora esse cara para a formação da malha, porém ele faz a simetria do seu movimento do outro lado, ele mantém a simetria. E o flip, ele faz... o flip é justamente inverter, né? Ele ignora a simetria que você está fazendo. Se você faz o flip, você está preservando o lado direito. Se você tira o flip, você está preservando que esse lado direito seja espelhado do lado de cá. Então é isso aqui que é o flip, olha. O flip, no caso, esse cara aqui está espelhando na direita. Sem o flip, a direita está espelhando na esquerda. Okay? E isso funciona para os três eixos. Então eu estou fazendo aqui no eixo X, mas eu posso fazer isso no eixo Y. Também fazer um bisect no eixo Y. O eixo Z e assim por diante. E eu posso criar diversas formas usando o mirror. Uma coisa bem interessante do mirror, que é o seguinte. Eu vou trazer, eu deletei no modo de objeto, então meu ainda existe. Vou ter que deletar ele por aqui, peraí. Ups, delete. Vou adicionar um novo cubo, ok? Entrar aqui e deixar no modo sólido. Vou deixar a origem dele aqui. Eu vou adicionar um novo objeto, um Shift A, e vou adicionar um cilindro, GX. E vou trazer ele para cá. Eu quero espelhar esse cilindro baseado na origem desse cubo. Como que eu faço isso? Eu venho nesse cilindro, adiciono um modificador do tipo mirror, seleciono o conta-gota, seleciono o cubo e voilá. Então eu estou espelhando o cilindro baseado na origem desse objeto. Então eu posso fazer diversas operações, ó, no eixo X, no eixo Y, então GY, fazer diversas operações e sempre o mirror vai ser aplicado baseado na origem desse objeto. Tanto é que a origem desse aqui está preservada. Eu posso entrar aqui e tirar ele da origem, que não vai fazer diferença nenhuma, porque a origem que está sendo preservada é a origem do meu cubo. Então isso é uma outra função bem interessante de você fazer com o mirror, que é fazer ele baseado na origem de outro objeto. Ok? Nós temos também aqui outras funções do mirror, que é o Vertex Group, Merge e o Clipping. Eu vou deletar, vou voltar para o meu cubo, vou adicionar novamente aqui o meu mirror, ok? Para que serve o Merge e para que serve o Vertex Group? Ambos aqui, quando você cria um grupo de vértices, enquanto eles estão próximos, né, ou seja, eles estão no eixo próximos da origem, né, você garante que ao aplicar um mirror, o Blender vai substituir os vértices duplos, tá? Então eu vou fazer o seguinte, olha só, vou dar um Ctrl R nesse objeto, vou deletar esse lado, ok? E eu tenho o meu objeto espelhado, então tudo que eu faço desse lado aqui, ele faz do lado de lá, perfeito? Isso todo mundo já sabe.
O que acontece? Se eu desabilitar o Merge e o Vertex Group e aplicar o meu Mirror, olha o que vai acontecer. Eu tenho dois vértices aqui, ó. Tanto é que eu posso dar um GX e um GX aqui, ó. Tenho dois vértices. Então, aquela função do Merge que tem no operador Mirror é para que, no momento que você aplica o Mirror, ele já faz um Remove Doubles automático. Eu não tenho mais dois vértices, eu tenho apenas um, olha. Tanto é, se eu der um Alt M aqui, by distance, ele vai remover 0, porque não existem vértices duplicados. Então é para isso que existe aqui essa função do remove do merge, ok? É um Ctrl Z. Ok, e nós temos aqui agora o clipping. O que é o clipping? Clipping é para você manter o seu objeto unido com o que está sendo espelhado. Então, eu estou com ele desativado. Se eu selecionar todo o meu objeto e mover ele no eixo X, eu consigo separar ele no espelho. Quando eu estou com o clipping ativado, o que eu vou fazer? O que acontece? Eu vou dar um GX. Ele não vai deixar que aqueles vértices que estão unindo a sua forma se movam ou saiam da posição. Então, ele garante que você sempre tem o seu objeto, a base estrutural do seu espelhamento colada entre os lados, né? Então, por isso que o Mirror, essa função no Mirror, ela é muito interessante para você garantir que no momento que você está, por exemplo, modelando um personagem, ou então você está modelando um objeto, fazendo uma topologia de algum hard surface, alguma coisa assim, você garanta que o lado oposto esteja exatamente simétrico. Para isso você tem o clipping, você garante que ao travar esses vértices, todas as operações envolvendo, né, um lado do espelhamento estejam exatamente simétricos do outro lado, ok? Então é isso aí, pessoal, nós ficamos por aqui. Esse é o modificador do tipo Mirror e a gente se vê no próximo vídeo.